do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a promessa, a qual o Espírito Santo, ele enfatiza, ele dá ao apóstolo Paulo, para que o apóstolo pudesse testificar, escrevendo esta carta, para que possamos estar firmes de que realmente Jesus, ele vai voltar, e nesta eminência da volta de Jesus, é necessário a igreja estar preparada, estar esperando este dia glorioso. Quem espera Jesus hoje? Oh glória! Eu espero Jesus hoje, mas ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Mas se eu perguntar a você, se você tem certeza de que Jesus vem, acredito que você irá levantar a mão e irá dizer: sim, eu tenho certeza. Observe aqui, quem tem certeza de que Jesus Cristo, ele breve voltará para arrebatar a sua igreja? Quem tem essa convicção, esta certeza? Aleluia! Nós temos esta convicção, esta certeza. Nós temos, não é simplesmente porque alguém me falou, também não é simplesmente porque eu li na Bíblia. Não, vai muito mais além de isto. Tudo isto acontece porque o Espírito Santo de Deus está em mim, está em você, e está dizendo: eu breve voltarei para arrebatar você. Permaneça firme. Oh glória! E porque muitos não esperam, porque muitos estes tais que não esperam, é porque perderam a fé, porque perderam a comunhão. Se perdeu a fé, perdeu a comunhão, não tem mais o Espírito Santo de Deus na vida, porque é o Espírito Santo que impulsiona, é o Espírito Santo que fortalece, é o Espírito Santo que dá condição, é o Espírito Santo que fala o teu coração, é Ele que te move, é Ele que te espera nessa de pé. Mas quando o crente, ele pega o Espírito Santo, então para ele tanto faz: Jesus vem ou Jesus não vem, porque estes tais, aparentemente, eles já perderam a salvação. Eu falei aparentemente, eu não falei de certeza. Porque quem pega o Espírito Santo de Deus, ele começa a entrar no caminho da mentira, da inveja, da contenda, da intriga, do ódio. E a Bíblia diz que o abismo vai chamando quem? O abismo é para cima ou é para baixo? O abismo é para baixo. Então ele é descer de ladeira abaixo e querer sair e encontrar muita dificuldade. É por isso que é preciso vigiar, para que você não venha cair em abismo. Oh glória a Jesus! Então eu tenho certeza que ele vem, não sei dia nem hora, mas ele vem. Vamos ler Mateus capítulo número 24. Leia com bastante vigor. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo número 24, 42 e 44. Mateus 24, 42 e 44. Quem achou, me ajuda. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. 43. 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse aqueles dias da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria
E é preciso, se eu espero, eu preciso estar pronto. Entre nossas vidas, do dia a dia, existe muito carranjo, para que eu possa nunca arranjar. Tem perigo, tem tanta coisa. E o apóstolo Paulo, aos Romanos, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Capítulo de número 8, vamos observar. Glória. Capítulo de número 8. Vamos observar versículo 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Há uma pergunta, essa é uma pergunta. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Que coisas? Iremos ver mais para frente. E também as coisas antes deste versículo. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, que será contra nós? Aí ele vai dizer: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Outra pergunta: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de Cristo somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que, irmão, vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu entendo que nada dentro desse texto, do contexto que nós temos, nada é superior ao amor de Deus que está em Cristo Jesus, que foi derramado por mim e por você. Então, nada é superior a isto. O amor de Deus é superior a tudo. Então, tribulação, aflição, fome, nudez, perigo, espada, o que for. Tanta coisa. Mas aqui, ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Há uma reflexão aqui. Porque toda pergunta, todas as vezes que se faz uma pergunta, primeiro se há para a resposta, se há um tempo de pensamento, de análise a respeito da pergunta, olhar dentro de você para que você possa dar resposta. Se for até uma resposta que seja de caráter de urgência, você diz assim: depois eu te respondo. Não é assim? Tem decisões que você não pode responder ou tomar sem que antes pense, ore, reflita. Tem resposta que você tem que parar, analisar, estudar direitinho.
ver os prós e os contras para poder responder, porque de uma vez que alguém pergunta alguma coisa a você responde automaticamente, pode haver falha na sua resposta e você pagar com a sua própria língua, com a sua própria boca, por causa da sua resposta. Então eu compreendo aqui que há várias perguntas. E essa questão aqui não é para ímpios, essa questão é para crentes, para os cristãos que estão esperando a volta de Jesus. O que é que vai me fazer eu perder a minha salvação? É alguém vir com a espada e dizer: deixe Jesus, ou então eu vou te matar. Ou ou sei lá o quê, e você dizer: pode me matar, mas eu não mato Jesus. Ou você pode dizer: não, guarda, que eu não sou crente, não, eu deixo de ser crente agora, eu não conheço esse Jesus. A escolha é da pessoa. Mas quem tem o Espírito Santo dele, porque tudo que se move no espiritual é através do Espírito, através do espiritual, que é o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Ninguém confessa a Jesus sem que o Espírito Santo de Deus entre nele e convença o pecador que Jesus é o Salvador. Há uma força superior, e essa força que eu estou falando não é considerando o Espírito Santo como uma força. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, Ele é Deus. Não existe Deus maior, Deus menor, Deus de primeira, de segunda categoria. Pai, Filho e Espírito Santo é um só, cada um na sua essência. Mas eu me referi em dizer: há uma força especial dentro de nós que o ser humano, ciência, nem ninguém compreende isto. É a motivação, é uma locomotiva dentro de nós, chamado o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai lá na minha consciência, é Ele que vai na tua consciência, é Ele que vai lá no meu entendimento, é Ele que vai no teu entendimento e diz: tu és pecador, te arrepende, porque Jesus está voltando. Eita, glória a Jesus! Oh, glória, glória, glória! Mas você vai perceber dentro desse texto que ele não bota o nome pecado. Você já viu esse texto? Já leu? Tem o nome pecado porque é só o pecado que faz a separação entre Deus e o homem. Sabe por que muitos crentes estão esfriando na fé? Por causa do pecado. Pecado embutido, pecado escondido. E às vezes pecado até ao vivo, para todo mundo ver. E não se arrepende. Não confessa. E vai o pecado, e vai reinando, o pecado reinando, e parece que está tudo certo, parece que está tudo ok. E Jesus dizendo: eu voltarei e levarei para mim os meus escolhidos, os meus santos. Então não se confunda, nem se deixe ser levado por enganação. Não se deixe ser levado por enganação. Quando você perceber que você está frio, ou está se afastando de Deus, pode observar, observe sua vida, você está em pecado. Está em pecado. Existe o pecado que é por morte.
vai se enraizando e para sair, se você não se esforçar, você estará preso nas garras de Satanás por conta de uma besteira, de uma bobagem. Isso é bobagem. Já viu algum querer dizer isso? Isso é besteira? Não faz, isso é normal. Eu já conheci. Mas vamos em frente, pois queremos concluir pelo menos esta parte. Segunda de Pedro, abra sua Bíblia. Segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo de 10 a 14. Segunda de Pedro. Segunda Pedro, você vai encontrar ele, vai lá em Apocalipse, quando vai e volta, vai voltando. Apocalipse, aí encontra Judas, 1 João e Pedro. Capítulo de número 3, versículo de número 10 ao 14. Pode ler? Segunda de Pedro. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as sombras que nelas desaparecerão. Uma vez que tudo será assim, desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e a nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Veja que aqui é tão objetivo, esse texto é tão objetivo para muitos crentes, não é para muitos, é para todos os crentes, mas para aqueles crentes que acham que tudo na vida é bobagem e acham que a Assembleia de Deus é muito rígida, a Assembleia de Deus é não sei o quê, e lá vai. Não é a Assembleia de Deus, não, meu filho, é a Bíblia. A Assembleia de Deus, ela ensina Bíblia. Bíblia e Bíblia, a não ser que se rasgue e acabe, mas enquanto estiver escrito, é Bíblia em que a igreja ela ensina. Oh, glória a Jesus. Verso 14, eu quero me expressar, pelo que, amados, aguardemos estas coisas. Melhor, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Olha, presta atenção aqui. Eu vou começar por aqui. Eu tenho que começar por aqui. Mas por quê? Porque a responsabilidade é daqui. É de quem está aqui em cima. É de quem vem ao altar. É quem está pregando. É quem está dirigindo tudo. É quem está dirigindo a igreja. É quem está ensinando. É a responsabilidade aqui. Quem deve orar mais é o que está aqui. Quem deve ter mais exemplo é quem está aqui. E eu quero começar por aqui. Mas por que tem que começar por aqui? É daqui que sai a palavra. Então, quando eu disser aqui, eu não só ele não. É ele, entendeu? É só os homens. É a partir daqui, de mim também. Primeiro, de mim. Glória a Jesus. Resolve aí. Olha para cá e os obreiros.
para atrapalhar, né? Mas Jesus está aqui, viu? Jesus está aqui. Eu disse que queria que começasse por aqui, ó. Por mim primeiro. Uma igreja imaculada, ele diz: procurai que dele, quando ele vier, dele quem? Jesus. Possais ser achados, imaculados, irrepreensíveis, em paz. Se quem prega não vive em paz, as coisas estão de mal a pior. Se quem dirige a igreja não estiver, não seja aqui, ó, imaculado, irrepreensíveis e viver em paz, está errado, tem alguma coisa errada. A igreja do Senhor, eu sou igreja, somos a igreja de Deus. Se eu não estiver em paz, o Espírito Santo não está em mim. É incrível, né? Mas é a pura realidade. Doa em quem doer. Pois ele é o príncipe da paz. Ele é a paz, ele é tudo, ele é o Senhor em nós. Eu preciso viver e andar, falar, me conduzir como Jesus, ele estivesse andando comigo em pessoa. E sabemos que ele vive dentro de nós. Mas para muitos parece-me que não tem Espírito Santo em nós. Parece-me que não tem Jesus em nós. Mas tem Espírito Santo. Aleluia! Eu preciso ser irrepreensível. Eu preciso ser imaculado. Eu preciso viver em paz. A paz, para chegar aí, me permita, estou falando no âmbito ministerial. E não estou falando no âmbito individual de você com Deus. Não estou falando desse aspecto. Cada um tem a sua comunhão com Deus. Você conversa com ele de madrugada, de noite, de tarde, de dia. Você pode falar com ele, orar e etc. A sua comunhão com ele, ela é indiscutível. É um absurdo, a não ser que você possa mentir. Você pode mentir para mim, para a igreja, nunca vai mentir para Deus. Mas a tua comunhão tem que ser indiscutível, a não ser que os teus frutos estejam falando, mostrando, dizendo que você não está sendo verdadeiro, nem com a igreja, nem tampouco com Deus. Aí é diferente. Aí é sim, a gente pode observar no ser humano, etc. Mas, se isso não acontece, a comunhão é indiscutível.
com Deus, a sua intimidade com Deus. Agora, estou me referindo à sua paz. Eu disse que para que a paz ela chegue na igreja, ela tem que primeiro ser transferida pelo ministério da igreja. É o ministério que está na carteira do trabalho. É o ministério a qual o Senhor Deus tem constituído homens e as esposas destes tais para serem exemplo para a igreja. O presbítero, o pastor, o evangelista, diácono, auxiliar no trabalho, não pode estar falando coisas que venha trazer prejuízo, que venha manchar, que venha causar dano espiritual ou dano material para a igreja. A igreja que possa até sim vir de lá para cá, tudo isso que eu falei, mas daqui para lá não é normal. Precisamos entender a palavra de Deus. Procurar que dele achasse. É ele olhar, não é eu dizer, eu sou. Veja como é interessante. É achar dele, é o achar dele, é ele voltar e quando vier buscar você, olhar você imaculado ou imaculada, irrepreensíveis e em paz. É forte ou não é negócio? É muito que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações e que nós possamos buscar a presença de Deus. Precisamos estar preparados para a volta de Jesus Cristo, pois a iminente volta de Jesus é real e vai acontecer. Preste atenção. Não adianta eu sair daqui com bronca. Eu saí daqui, que seja de bonito, eu estou falando do meu carro, de bonito, saí daqui quando eu for transferido com bronca com alguém. Assim como eu saí de algumas igrejas ou diárias que passei. Não me vem, não adianta você dizer, não me livrei. Ou eu corrijo os meus preceitos, princípios, observando o que a Bíblia me ensina, ou estou me referindo primeiro a mim, eu estarei perdendo o meu tempo. A igreja está entendendo. Então não adianta eu sair, eu vou ficar na polo, eu vou para tal, ou eu não vou para tal, eu vou para polo, porque de fulano eu estou dizendo, ou eu me trato lá, ou me trato aqui, ou a minha obra está sendo vã, perdida. Eu não estou em paz. Recentemente alguém saiu da igreja e foi para o ministério, outro ministério. E como pastor eu vou saber o que está acontecendo. Porque você, ou a senhora, ou o senhor está saindo de novo. Por que me chamaram para a atenção? Por que disseram isso e aquilo outro? Por que você está saindo em paz? Porque lá você vai ter o mesmo problema. Já deixou o problema e não resolveu. Eu preciso estar em paz. Não é em paz da boca para fora, de fantasia. É em paz eternamente com Deus e com todos. Oh glória! Que o Espírito Santo de Deus fale
estarei cumprindo esta palavra. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé e agradecer o trabalho do Senhor. Segue-se o trabalho, todos vocês já sabem o trabalho. Presbítero Carlos, Maurício, todos vocês já sabem os trabalhos. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos gratos a Deus por essa palavra de exortação, para a gente ficar atento. Isso é saúde para a nossa alma. Vamos para casa hoje regozijados, alegres. Eu estou muito feliz. Amém? Oremos, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pela vida do teu servo que ministrou, Senhor, para a tua igreja. Meu Pai, fala, Senhor, conosco, continua falando, Senhor, grande Senhor, este mês, Senhor, onde estamos de consagração, para buscar a tua presença, Senhor. Ajuda, Senhor, a gente se corrigir a nossa rota, Senhor, para chegarmos na tua presença. Precisamos, meu Deus, da tua ajuda, senão, Senhor, não acertaremos o caminho, mas tu és o nosso guia fiel, em nome do Senhor Jesus. Estenda a sua mão e a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja diga amém.